Olá, pessoal. Vamos trazer aqui uma nova modalidade, uma coisa diferente aqui no nosso podcast. Vamos trazer uma análise do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, de Márcio Borges Moreira, Carlos Augusto de Medeiros, que é um livro muito importante da psicologia. Quem vai trazer isso é o nosso colega Iron. Então fica ligado aí para ver o que ele tem para trazer sobre esse assunto. O reflexo inato. Objetivos do capítulo. Ao final desse capítulo, espera-se que o leitor seja capaz de 1. Definir, identificar e prover exemplos de estímulos e respostas. 2. Definir, identificar e prover exemplos do comportamento reflexo inato. 3. Definir, identificar e prover exemplos das leis do reflexo inato: intensidade, magnitude, limiar e latência. 4. Definir, identificar e prover exemplos de habituação e sensibilização da resposta. 5. Relacionar de forma geral os comportamentos reflexos inatos à compreensão e aos estudos das emoções. 6. Definir o comportamento reflexo em termos de contingências, estímulo-resposta. Quando você vai ao médico e ele bate o martelo no seu joelho, o músculo da sua coxa é contraído. Você dá um chute no ar. Quando a luz incide sobre a pupila do seu olho, esta se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara. Quando entra em uma sala muito quente, você começa a suar. Esses são alguns dos exemplos de comportamentos reflexos inatos. Note que há algo em comum entre todos eles. Há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo. Todas as espécies animais, incluindo nós, seres humanos, apresentam comportamentos reflexos inatos. Esses reflexos são uma preparação mínima que o organismo tem para começar a interagir com o seu ambiente e para ter chances de sobreviver. A figura 1.1 mostra um exemplo de reflexo inato, o de sucção. Se você colocar seu dedo na boca de um recém-nascido, ele provavelmente irá sugá-lo. Da mesma forma, quando o seio da mãe entra em contato com a boca do bebê, uma resposta semelhante é observada: sucção. Não é necessário que o bebê recém-nascido, de maneira geral, aprenda a mamar. Imagine como seria difícil ensiná-lo a sugar o seio da mãe. De modo semelhante, se você espetar o pé de um bebê, ele contrairá a perna, afastando o pé do objeto que o está ferindo. Esses e inúmeros outros reflexos fazem parte do repertório comportamental, comportamentos de um organismo, de animais, humanos e não humanos, desde o momento de seu nascimento, ou mesmo já durante a vida intrauterina. Por isso são chamados de comportamentos reflexos inatos. Figura 1.1. Os reflexos inatos são muito importantes para a nossa sobrevivência. Essa figura ilustra o reflexo de sucção, presente em recém-nascidos. Na figura, tem um bebê com a mão na boca, ilustrando a sucção. No dia a dia, utilizamos o termo reflexo, entre outros significados, como sinônimo de uma ação que ocorreu temporalmente muito próxima a algum evento ambiental antecedente. Por exemplo, aquele goleiro teve reflexos rápidos ao defender a cobrança do pênalti, ou você teve bons reflexos evitando que o prato caísse no chão. Também usamos o termo por exemplo em frases como: o reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes. Além disso, o termo reflexo foi empregado por alguns psicólogos e fisiologistas para falar sobre comportamento, mas, muitas vezes, as maneiras como tratam esse conceito diferem do modo como o usamos na linguagem cotidiana, isto é, como falamos no dia a dia. Nesse capítulo, discutiremos os comportamentos chamados de reflexos, especialmente os reflexos inatos. Para tanto, é necessário que, antes de falarmos sobre esses comportamentos,
Especifiquemos o que é, para nós, psicólogos, um reflexo. Na linguagem cotidiana, por exemplo, aquele goleiro tem reflexos rápidos, utilizamos o termo reflexo como um conjunto de habilidades ou capacidades de um organismo. Dizemos que uma pessoa tem bons reflexos quando ela consegue executar certas ações de forma bem-sucedida e rápida, como desviar de um soco no rosto, por exemplo. Em psicologia, quando falamos sobre comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere à capacidade ou habilidades, mas sim a uma relação entre uma ação e o que aconteceu. Reflexo, estímulo e resposta. Para compreendermos o que é reflexo, ou seja, uma relação entre estímulo e resposta, é necessário que, antes, saibamos claramente o que é um estímulo e o que é uma resposta. Esses termos são amplamente utilizados por nós na linguagem cotidiana. Seus significados, ao se referirem ao comportamento, são, no entanto, diferentes do uso do dia a dia. Quando falamos sobre comportamento reflexo, esses termos adquirem significados diferentes. Estímulo é uma mudança no ambiente e resposta uma mudança no organismo. Analise os exemplos de reflexos da tabela 1.1, tentando correlacioná-los aos conceitos de estímulo e resposta apresentados anteriormente. Note que na tabela 1.1 temos a descrição de 4 reflexos, ou seja, a descrição de 4 relações entre o ambiente, abre parênteses, estímulo, fecha parênteses, e o organismo, abre parênteses, resposta, fecha parênteses. No reflexo, fogo, próximo, a mão, seta, contração do braço. Fogo, próximo à mão, é uma mudança no ambiente. Abre parênteses, não havia fogo, agora há, fecha parênteses, que leva à contração do braço, uma mudança no organismo. Abre parênteses, o braço não estava contraído e agora está, fecha parênteses. Portanto, quando mencionamos reflexo, estamos nos referindo às relações entre estímulo e resposta que especificam que determinada mudança no ambiente produz determinada mudança no organismo. Dito em termos técnicos, o reflexo é uma relação na qual um estímulo elícia, abre parênteses, produz, fecha parênteses, uma resposta. Outros 2 reflexos ou relações reflexas podem ser vistas na figura 1.2, em cuja parte superior temos um reflexo na qual o estímulo som alto de um grito elícia a resposta de susto ou sobressalto. Já na parte inferior é possível observar um comportamento reflexo no qual a resposta sudorese é eliciada pelo estímulo, aumento na temperatura. É comum, em ciência, utilizarmos símbolos para representar tipos diferentes de fenômenos e seus aspectos. Em uma ciência do comportamento, como análise do comportamento, não seria diferente. Ao longo deste livro, você aprenderá diversos símbolos que representam os aspectos do comportamento envolvidos nas interações organismo-ambiente. Para falar de comportamento reflexo, utilizaremos a letra S para representar os estímulos e a letra R para representar as respostas. Abre parênteses.
Iniciais das palavras correspondentes em língua inglesa. Estímulos e resposta. Fecha parênteses. A relação entre o estímulo e a resposta é representada por uma seta, a qual significa elícia. Quando a análise do comportamento envolve 2 ou mais reflexos, é comum haver índices nos estímulos. Abre parênteses. S1, S2, S3, S4, fecha parênteses. E nas respostas, abre parênteses. R1, R2, R3, R4, fecha parênteses. O reflexo patelar, por exemplo, poderia ser representado assim: S1, seta, R1. Ou seja, S é o estímulo, abre parênteses, batida de um martelo no joelho, fecha parênteses. E R é a resposta, abre parênteses, extensão da perna, fecha parênteses. A seta significa que o estímulo produz, abre parênteses, elícia, fecha parênteses, a resposta. Dizemos, neste caso, que S, elícia, R, ou que a batida de um martelo no joelho elicia a resposta de extensão da perna. Para representar os estímulos e a letra R para representar as respostas. Abre parênteses. Iniciais das palavras correspondentes em língua inglesa. Estímulos e resposta. Fecha parênteses. A relação entre o estímulo e a resposta é representada por uma seta, a qual significa elícia. Quando a análise do comportamento envolve 2 ou mais reflexos, é comum haver índices nos estímulos. Abre parênteses. S1, S2, S3, S4, fecha parênteses. E nas respostas, abre parênteses. R1, R2, R3, R4, fecha parênteses. O reflexo patelar, por exemplo, poderia ser representado assim: S1, seta, R1. Ou seja, S é o estímulo, abre parênteses, batida de um martelo no joelho, fecha parênteses. E R é a resposta, abre parênteses, extensão da perna, fecha parênteses. A seta significa que o estímulo produz, abre parênteses, elícia, fecha parênteses, a resposta. Dizemos, neste caso, que S, elícia, R, ou que a batida de um martelo no joelho elicia a resposta de extensão da perna. A tabela 1.2 apresenta vários exemplos de estímulos e respostas para exercitarmos. Quando há um X na coluna S, trata-se de um estímulo. Quando o X está na coluna R, trata-se do exemplo de resposta. Quando há apenas um traço nas colunas S e R, significa que é necessário completar a tabela marcando um X na coluna S, quando o exemplo indicar um estímulo, ou na coluna E, quando indicar uma resposta. Após completar a tabela 1.2, confira o gabarito no final da tabela. Contingências, estímulo-resposta. Contingências são um modo de descrever como o ambiente e o organismo interagem de forma condicional. Uma contingência é definida como uma descrição de relações condicionais entre eventos, isto é, relações do tipo se, então,
Por exemplo, se uma luz forte incide sobre a retina, estímulo, então ocorre a contração da pupila, resposta. Dessa forma, podemos dizer que uma relação reflexa é uma relação de contingência, intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Antes de estudarmos um pouco mais as relações entre os estímulos e as respostas, é necessário conhecermos os conceitos de intensidade do estímulo e de magnitude da resposta. Tanto a intensidade como magnitude refere-se ao quanto de estímulo e de resposta ou à força do estímulo e da resposta. Como falamos a linguagem cotidiana, tomemos como exemplo o reflexo patelar, conforme exemplificado na figura 1.3a. Nesse reflexo, o estímulo é martelado no joelho e a resposta é a extensão da perna. No caso, a força com que a martelada é dada é a intensidade do estímulo e o ângulo da extensão da perna é a magnitude da resposta. Já na figura 1.3b, o estímulo é o aumento da luminosidade do ambiente e a resposta é a contração da pupila. Nesse caso, a magnitude da resposta pode ser medida pela diferença entre os diâmetros da pupila, medido em milímetros, por exemplo. Antes e depois do aumento da luminosidade do ambiente, o aumento da luminosidade pode ser medido pela diferença da potência em watts entre duas lâmpadas. Quando encontramos em uma sala muito quente, começamos a suar. Nesse exemplo de comportamento reflexo, o estímulo é o calor, temperatura e a resposta é a sudorese. A intensidade do estímulo, nesse caso, é medida em graus Celsius. Exemplo: mudanças no ambiente produzem mudanças no organismo. Reflexo patelar, B. Reflexo popular. Aqui nessa página a gente vai ter o exemplo de imagens referente à batida da martelada no joelho, que dá essa amplitude do ângulo do movimento e da contração da pupila, que é o quanto de incídio de luz, e a diminuição da luz, que tem diferença com a intensidade do estímulo e magnitude da resposta, como a explicação dessa página. E a magnitude da resposta é medida pela quantidade de suor produzida. A tabela 1.3 apresenta alguns exemplos de estímulos e respostas e informa como podemos medi-los. A primeira coluna indica se o exemplo do estímulo S ou a resposta R. A segunda traz exemplos específicos do estímulos ou resposta. Já a terceira apresenta uma forma de medi-los. Nota que as formas colocadas na tabela 1.3 representam apenas algumas possibilidades de mensuração de estímulos e respostas. Aprender a observar e medir o comportamento é extremamente importante para o psicólogo, analista do comportamento. O tempo todo estamos fazendo referência, mesmo que implicitamente, a alguma medida de comportamento. Até mesmo o leigo faz isso quando, por exemplo, pergunta: Você ficou com muito medo naquele momento? Ou o que mais te excita? Palavras ou cheiros. Os advérbios de intensidade como muito, pouco, mais e menos não são indicadores muito precisos, apesar de destinarem a expressar medidas dos fenômenos como um comportamento. Grandezas físicas como peso, altura, temperatura e frequência são formas mais apropriadas de medição em ciência. Leis ou propriedades do reflexo. Ao longo dos 3 últimos séculos, vários pesquisadores, entre eles alguns psicólogos, estudaram os reflexos inatos de humanos e não humanos, buscando compreender melhor esses comportamentos e identificar seus padrões de ocorrência. Estudaremos a seguir algumas das descobertas desses pesquisadores. Os padrões de ocorrência dos comportamentos são descrições de regularidades. As irregularidades são fundamentais para a construção do. Agora a gente vai ter a apresentação da tabela, que nem o início da primeira parte aqui da página 7. Ele vai dar uma coluna com estímulo e resposta e outra com medir, onde que S é o estímulo e R é a resposta. Continuação do último parágrafo da página 7. As regularidades são fundamentais para a construção do conhecimento científico. A partir da observação de relações entre organismo e ambiente que se repelem,
É possível prever e até controlar as ocorrências futuras de um mesmo fenômeno. O objetivo de uma ciência é buscar relações regulares constantes entre eventos, e foi exatamente isso que os cientistas que estudaram e estudam o comportamento reflexo fizeram. Eles buscaram identificar as relações constantes entre os estímulos e as respostas por eles eliciadas que se repetissem no mais diversos reflexos em diferentes espécies animais. Essas regularidades nas relações entre estímulos e respostas são chamadas de leis ou propriedades do reflexo. Em ciência, leis são definidas como descrições de regularidades dos fenômenos naturais que foram sistematicamente testadas pelos cientistas, como, por exemplo, como veremos a seguir, a relação entre a intensidade do estímulo e o seu efeito sobre a magnitude da resposta é regular. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Essa descrição de regularidade é um exemplo de lei científica. Examinaremos a seguir essa ou outras leis do reflexo com mais detalhes. Lei da intensidade e magnitude. A lei da intensidade e magnitude estabelece intensidade do estímulo é uma medida diretamente proporcional à magnitude da resposta, ou seja, um reflexo quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Figura 1.4. Tomamos novamente como exemplo o reflexo que compreende 1. Aqui a gente vai ter um exemplo de magnitude da resposta, que é um menino, a criança que fica sob a intensidade do sol, e em determinada temperatura, a gente tem a resposta que é a estabelece. E conforme ele se expõe maior tempo ao sol, a gente tem esse acontecimento ocorrendo mais vezes. Figura 1.4. Quanto mais forte um estímulo, mais forte será a resposta eliciada por ele. Nesse exemplo, quanto maior é a intensidade do estímulo, calor, maior a magnitude da resposta, suor. Na representação gráfica dessa figura, o tamanho do sol simboliza quanto maior de calor. Ao mesmo tempo, o número de gotas indica a quantidade de suor. Lei do limiar. A lei do limiar estabelece que, para todo reflexo, é necessária uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. Um choque elétrico é um estímulo que elicia a resposta de contração muscular. Segundo a lei do limiar, existe uma intensidade mínima do choque que é necessária para que a resposta de contração muscular ocorra. Por exemplo, para uma determinada pessoa, essa intensidade mínima pode ser algo em torno de 5 volts. Para outra, porém, essa intensidade poderia ser de 10 volts, exemplos hipotéticos. Note que, a despeito das diferenças individuais citadas no texto, a relação comportamental se mantém, isto é, há sempre uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. Para a primeira pessoa do nosso exemplo, intensidades do estímulo abaixo de 5 volts não eliciam a resposta de contração muscular, ao passo que aquelas acima dos 5 volts eliciam sempre. A figura 1.5 ilustra a relação entre a intensidade do estímulo e a eliciação da resposta. Lei da latência. Latência é o nome dado ao intervalo entre dois eventos. No caso dos reflexos, latência é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei da latência estabelece que, quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre sua apresentação e a ocorrência da resposta. Ver figura 1.6. Dizemos, portanto, que a intensidade do estímulo e latência da resposta são duas medidas inversamente proporcionais. Barulhos altos e estridentes, estímulos, geralmente eliciam um susto, resposta. Segundo a lei da latência, quanto mais alto for o barulho, mais rapidamente haverá as contrações musculares comuns no susto. Além da latência, entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta, a intensidade do estímulo também tem uma relação diretamente proporcional à duração da resposta. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a duração da resposta. Quando somos expostos a um vento frio, estímulo, ocorre arrepio na nossa pele, resposta. Você já deve ter tido alguns arrepios mais demorados que outros. O tempo durante o qual a sua pele ficou arrepiada é diretamente proporcional à intensidade do frio, ou seja, quanto mais frio, mais tempo dura o arrepio. Sobre as relações descritas por essas três leis do reflexo que acabamos de estudar, é necessário lembrar que há um limite para as modificações do organismo em função das intensidades dos estímulos. Com o aumento da intensidade do estímulo, o aumento na magnitude e na duração da resposta não é ilimitado. Ou seja, chega um ponto em que aumentos na intensidade do estímulo não serão acompanhados de aumentos correspondentes na magnitude e na duração da resposta.
Por exemplo, chegará um ponto em que a pupila não se contrairá mais, mesmo com novos aumentos na intensidade da luminosidade do ambiente. O mesmo ocorre com a latência da resposta, a qual não continuará a diminuir, mesmo que se aumente a intensidade do estímulo. Por fim, as relações quantitativas entre a intensidade do estímulo e as diferentes medidas da resposta só podem ser obtidas empiricamente, isto é, testando-se na prática, de preferência em situação controlada, típica de um ambiente laboratorial. A figura 1.5 explica a lei do Limière. Ela é dividida em 3 quadros. No primeiro quadro, há uma representação do Sol e de um rapaz, em que o Sol, em menor tamanho, ele não está em intensidade suficiente para provocar uma resposta do rapaz. Portanto, não tem suor, não tem resposta. No segundo quadro, há um aumento na representação do tamanho do Sol, representando o aumento do estímulo do calor. Mas, mesmo assim, não há suor, então sem resposta do rapaz. No terceiro quadro, apenas, que o suor é produzido, pois há um aumento do estímulo do calor. Nesse quadro, o calor é suficiente, ou seja, está acima do limiar para eliciar a sudorese. Efeitos de eliciações sucessivas. Se você está próximo a uma casa em construção, o som súbito e estridente de uma martelada em uma viga de ferro pode eliciar uma resposta de sobressalto, isto é, você se assusta ao ouvir o som da martelada. No entanto, à medida que esse ruído se repete, é possível que você se assuste cada vez menos e com maior latência da resposta a cada novo golpe. A figura 1.6, ela explica a lei da latência. Quanto mais fraco é o estímulo, menor a intensidade. Mais tempo se passará entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Ou seja, maior será a latência da resposta. A figura 1.6, ela representa a lei da latência, ela é dividida em 2 quadros. O primeiro quadro, a representação do estímulo do calor, é representada pelo Sol em menor tamanho. E o rapaz, ele está recebendo esse estímulo por um tempo de 30 segundos. Ele recebe o estímulo e ele se dá uma resposta, limpando o suor. No segundo quadro, há o aumento da representação do Sol com o aumento do volume solar. Porém, o tempo é diminuído, o tempo é de 10 segundos. E apesar dessa redução do tempo, o rapaz ele se dá uma resposta maior devido ao aumento da sudorese. Em contrapartida, pode ser que ocorra o contrário, que você se assuste mais a cada nova martelada. Em ambos os casos, falamos do efeito de eliciações sucessivas de uma resposta. Quando um determinado estímulo que elicia uma determinada resposta é apresentado ao organismo várias vezes seguidas em curtos intervalos de tempo, a resposta que compõe o reflexo em questão é eliciada várias vezes em sequência, em sucessão, uma vez após a outra. Nesse caso, falamos de eliciações sucessivas de uma resposta. Essas eliciações sucessivas podem produzir alterações nas relações entre o estímulo e a resposta. Mais especificamente, elas podem alterar as relações entre a intensidade do estímulo e a magnitude, a duração e a latência da resposta. Vimos que em um reflexo, a magnitude da resposta é diretamente proporcional à intensidade do estímulo eliciador, isto é, quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Vimos também que a latência da resposta é inversamente proporcional à intensidade do estímulo, isto é, quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência da resposta. No entanto, eliciações sucessivas de uma resposta podem fazer uma mesma intensidade do estímulo eliciar respostas com magnitudes cada vez menores e latências cada vez maiores. Esse padrão de diminuição na magnitude da resposta e aumento na latência produzidos por eliciações sucessivas é chamado de habituação da resposta, ou simplesmente de habituação. Em contrapartida, eliciações sucessivas podem fazer uma mesma intensidade de estímulo eliciar respostas com magnitudes cada vez maiores e latências cada vez menores. Esse padrão de aumento na magnitude e diminuição na latência da resposta produzidos por eliciações sucessivas da resposta é chamada de sensibilização da resposta, ou simplesmente de sensibilização, tradução do termo sensibilization em inglês. O termo potenciação também é utilizado em análise do comportamento em vez de sensibilização. Entretanto, optamos pelo termo sensibilização por ser o termo mais frequente empregado na literatura especializada. Resposta ou simplesmente de sensibilização. O termo potenciação também é utilizado em análise do comportamento em vez de sensibilização.
Entretanto, optamos pelo termo sensibilização por ser o mais frequentemente empregado na literatura especializada. Há, por exemplo, uma interessante linha de pesquisa na literatura científica que tem estudado as diferenças no processo de habituação entre pessoas com e sem diagnóstico de esquizofrenia. Os pesquisadores Mark Gower e David Breff, por exemplo, publicaram um artigo sobre esse assunto em 1982. No experimento realizado por eles, foi estudado o reflexo de sobressalto produzido por estímulo acústico, em que o estímulo é um som, um bip agudo e de curta duração, e a resposta pode ser uma contração muscular, como o piscar de olhos, por exemplo, movimentos característicos de um susto. Nesse experimento em específico, a resposta medida foi o piscar de olhos. A intensidade do estímulo foi medida em decibéis, e a magnitude da resposta em milímetros, deslocamento da pálpebra. O experimento de Gower e Breff consistia basicamente em apresentações sucessivas do estímulo acústico, bips de 116 decibéis, em média a cada 15 segundos, e na mensuração da magnitude da resposta de piscar eliciadas. Os participantes dessa pesquisa foram pessoas sem diagnóstico psiquiátrico, pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e indivíduos com diagnóstico psiquiátrico diferente do de esquizofrenia. Os resultados dessa investigação mostraram que eliciações sucessivas do reflexo de piscar geraram em média uma diminuição de 70% da magnitude da resposta de piscar para os participantes não esquizofrênicos e de menos de 50% para aqueles com esquizofrenia. Também foram encontradas diferenças na latência da resposta entre esses dois grupos. Para todos os participantes, a magnitude da resposta de piscar eliciada pela primeira apresentação do estímulo acústico foi de cerca de 10 milímetros. Após 121 eliciações, a magnitude da resposta de piscar para os participantes sem diagnóstico e não esquizofrênicos foi de cerca de 3 milímetros, uma diminuição de 70%. O mais interessante dessa pesquisa, no entanto, é que se verificou uma diminuição menor da magnitude da resposta de piscar para os participantes com esquizofrenia. Para estes, foi verificada uma magnitude média de 5 milímetros após 121 eliciações, uma diminuição de menos de 50%. A pesquisa mostrou, portanto, que ocorre menos habituação do reflexo de piscar em pessoas com diagnóstico de esquizofrenia se comparada àquelas sem esse diagnóstico. A pesquisa realizada por Gower e Breff também mostrou aumento da latência da resposta de piscar ao longo de suas eliciações sucessivas, caracterizando outra evidência de habituação. Além disso, foram encontradas diferenças entre aumentos da latência para as de participante com e sem esquizofrenia. De maneira geral, os indivíduos com diagnóstico apresentaram menor latência da resposta após as eliciações sucessivas, em comparação àqueles sem diagnóstico. É interessante notar também que a latência da resposta aumentou após as primeiras eliciações e depois voltou a diminuir, retornando a seus níveis iniciais. A figura 1.7 ilustra com números aproximados os resultados apresentados por Gower e Breff com relação à magnitude e à latência da resposta de piscar para os participantes dos 3 grupos. São apresentados valores médios, média do grupo, de cada medida. Embora haja muitas pesquisas como a de Gower e Breff, demonstrando a habituação da resposta no reflexo de sobressalto, há também aquelas que demonstram a sensibilização da resposta, incluindo a resposta de piscar no reflexo de sobressalto com estímulo acústico. Este é o caso, por exemplo, de uma pesquisa realizada por Pohl em 1997. No experimento de Pohl, estudantes universitários foram expostos às apresentações sucessivas do estímulo acústico, BIPs, por 3 dias consecutivos. O pesquisador manipulou intervalos entre as apresentações dos estímulos. Por exemplo, para alguns participantes, o intervalo entre um bip e outro era de 2 segundos, e para outros, de 16 segundos. Pohl verificou que ao final dos 3 dias houve a habituação
da resposta de piscar para os participantes expostos a intervalos de 16 segundos. No entanto, para aqueles expostos a intervalos de 2 segundos, observou-se a sensibilização da resposta. Eliciações sucessivas com estímulos aversivos, como choques elétricos, por exemplo, tendem a gerar sensibilização em vez de habituação. No entanto, se eliciações sucessivas geraram habituação ou sensibilização, depende no geral de uma série de fatores, de uma série de variáveis experimentais, conforme tem sido apresentado na literatura da área. Chicatano e Blumenthal, 1997, por exemplo, demonstraram que o consumo de café pode atrasar o início da habituação da resposta de sobressalto eliciada por estímulo acústico. Estudos como esse têm grande relevância para pesquisas relacionadas aos efeitos de fármacos sobre o comportamento. É importante destacar que os efeitos de eliciações sucessivas, tanto a habituação quanto a sensibilização, são temporários. Isso quer dizer que, uma vez interrompida a apresentação do estímulo iniciador por um certo período de tempo, uma nova apresentação do estímulo produzirá magnitudes e latências de respostas similares àquelas registradas no início das eliciações sucessivas. Os reflexos e os estudos de emoções. Um aspecto extremamente relevante do comportamento humano são as emoções: medo, alegria, raiva, tristeza, expressão sexual, etc. Você já deve ter tido ou ouvido a seguinte frase: "Na hora, não consegui me controlar, explodi de raiva." Também já deve ter achado estranho e até certo ponto incompreensível que certas pessoas apresentem certas emoções, como medo de penas, de aves ou de baratas. Isso sem falar nos casos pouco usuais como daquelas pessoas que ficam sexualmente excitadas na presença de estímulos no mínimo estranhos, como ocorre na coprofilia e na necrofilia. Parte daquilo que chamamos de emoções envolve respostas reflexas a estímulos ambientais. Em certos casos, talvez esse seja o motivo da dificuldade em controlar algumas emoções. Não sentir medo de barata pode ser tão difícil quanto não piscar o olho ao se ouvir um barulho alto e repetindo. Um exemplo clínico pode ilustrar esse ponto. Muitas pessoas apresentam fortes respostas emocionais de ansiedade e medo quando são solicitadas a falar em público. Em vão, tentam controlar suas respostas emocionais dizendo a si mesmas: "Controle-se, acalme-se, está tudo bem." Tais iniciativas podem ser infrutíferas, já que a situação de falar em público elicia as respostas emocionais de uma relação reflexa. Desta forma, essas pessoas evitam as situações de falar em público, o que pode trazer prejuízos para suas vidas acadêmicas e profissional. Os organismos, de acordo com suas espécies, nascem de alguma forma preparados para interagir com seu ambiente, assim como nascemos preparados para contrair um músculo quando uma superfície pontiaguda é pressionada contra o nosso braço. Nascemos também preparados os reflexos e o estudo de emoções. Um aspecto extremamente relevante do comportamento humano são as emoções: medo, alegria, raiva, tristeza, excitação sexual, etc. Você já deve ter dito ou ouvido a seguinte frase: "Na hora não consegui me controlar, explodi de raiva." Também já deve ter achado esquisito e até certo ponto incompreensível que algumas pessoas apresentem certas emoções, como o medo de penas de aves ou de baratas, isso sem falar nos casos pouco usuais, como os daquelas pessoas que ficam sexualmente excitadas na presença de estímulos, no mínimo estranhos, como ocorre na coprofilia ou necrofilia. Parte daquilo que chamamos de emoções envolve respostas reflexas a estímulos ambientais. Em certos casos, talvez esse seja o motivo da dificuldade em controlar algumas emoções. Não sentir medo de barata pode ser tão difícil quanto não piscar o olho ao se ouvir um barulho alto e repentino.
Um exemplo clínico pode ilustrar esse ponto. Muitas pessoas apresentam fortes respostas emocionais de ansiedade e medo quando são solicitadas a falar em público. Em vão, tentam controlar suas respostas emocionais dizendo para si mesmas: controle-se, acalme-se, está tudo bem. Tais iniciativas podem ser infrutíferas, já que a situação de falar em público elicia as respostas emocionais em uma relação reflexa. Dessa forma, essas pessoas evitam as situações de falar em público, o que pode trazer prejuízos para suas vidas acadêmicas e profissional. Para ter algumas respostas emocionais quando determinados estímulos seguem em nosso ambiente. Inicialmente, é necessário saber que as emoções não surgem do nada. As emoções ou respostas emocionais ocorrem em função de determinados eventos ambientais. Na maioria dos casos, não sentimos medo, alegria ou raiva na ausência de eventos desencadeadores. Sentimos essas emoções apenas quando algo acontece. Mesmo que a situação que produz uma resposta emocional não seja aparente, isso não quer dizer que ela não exista, podendo ser até mesmo um pensamento, uma lembrança, uma música, uma palavra e etc. Isso ficará mais fácil de entender no capítulo 2, quando trataremos da aprendizagem de novos reflexos. Os organismos, de acordo com as suas espécies, nascem de alguma forma preparados para interagir com o seu ambiente. Assim como nascemos preparados para contrair um músculo quando uma superfície pontiaguda é pressionada com o nosso braço, nascemos também preparados. Outro ponto importante a ser considerado é que boa parte, mas não tudo, daquilo que entendemos como emoções diz respeito à fisiologia do organismo. Quando sentimos medo, por exemplo, uma série de reações fisiológicas está acontecendo em nosso corpo. As glândulas suprarrenais secretam adrenalina, os vasos sanguíneos periféricos contraem-se e o sangue concentra-se nos músculos, entre outras reações fisiológicas. Ver figura 1.8. A figura 1.8 é uma ilustração de como o reflexo está relacionado com as emoções que sentimos. Quando sentimos uma emoção, como o medo, várias alterações podem estar ocorrendo em nosso corpo. Da mesma forma, quando sentimos raiva, alegria, ansiedade ou tristeza, outras mudanças em nossa fisiologia podem ser detectadas utilizando-se aparelhos próprios. Esse aspecto fisiológico das emoções fica claro quando falamos sobre o uso de medicamentos, como, por exemplo, os ansiolíticos e os antidepressivos. Os fármacos que os psiquiatras prescrevem não afetam a mente humana, mas sim o organismo, isto é, sua fisiologia. Quando nos referimos às emoções, estamos falando, portanto, sobre respostas dos organismos que ocorrem em função de algum estímulo. Os organismos nascem preparados para que algumas modificações momentâneas ocorram em sua fisiologia em função de alterações no ambiente. Por exemplo, se um barulho alto e estridente é produzido próximo a um bebê recém-nascido, poderemos observar nele algumas das respostas fisiológicas que descrevemos anteriormente como constituintes do que chamamos medo. De acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, determinadas respostas emocionais em função da apresentação de alguns estímulos mostraram ter valor de sobrevivência para os membros da espécie. O mundo, na época em que o primeiro ser humano apareceu, provavelmente era mais parecido com o da figura 1.9 do que com o que conhecemos hoje. O valor das emoções para a sobrevivência das espécies pode ser ilustrado pela figura 1.9. Provavelmente, o animal que está sendo atacado pelo leão, estímulo, está sentindo algo semelhante ao que chamamos de medo, resposta emocional. Seu coração está batendo mais rapidamente e seus vasos sanguíneos periféricos estão contraídos, retirando o sangue da superfície da sua pele e concentrando-o nos músculos. Essas respostas fisiológicas em relação à situação apresentada no exemplo tornam-se mais provável que o animal escape com vida do ataque. Se o sangue saiu da superfície de sua pele, arranhões produzirão menos sangramento. Se o sangue concentra-se nos músculos, o animal correrá mais velozmente e dará coices mais fortes. O mesmo raciocínio ilustrado no caso do medo aplica-se a outras emoções, como por exemplo raiva e excitação sexual.
É importante ressaltar que as relações reflexas descrevem boa parte do que concebemos por emoções. Entretanto, o comportamento emocional não se restringe apenas às relações reflexas, sendo necessário o uso de outros conceitos para ser compreendido de forma mais abrangente. Alguns desses conceitos serão discutidos nesse livro. As respostas emocionais reflexas podem ser modificadas por meio da interação do organismo com o ambiente. Esse processo será discutido em detalhes no próximo capítulo sobre o rótulo de condicionamento respondente. Figura 1.9. Ilustração de como emoções, por exemplo, medo, têm valor de sobrevivência para as espécies. Principais conceitos apresentados neste capítulo: conceito, descrição e exemplo. Nele, utilizaremos o reflexo salivar. Conceito 1. Estímulo. Qualquer alteração no ambiente que produza uma alteração no organismo. Exemplo, comida colocada na boca produz a salivação. Resposta. Qualquer alteração no organismo produzida por uma alteração no ambiente. Exemplo, o salivar produzido pela colocação de comida na boca. Reflexo. Uma relação entre estímulo e uma resposta. Exemplo, comida elicia salivação. Eliciar. Produzir. Exemplo, comida elicia salivação. Intensidade do estímulo. Força ou quantidade de determinado estímulo. Exemplo, quantidade de comida colocada na boca, podendo ser 3 gramas, 7 gramas e assim por diante. Magnitude da resposta. Força de uma determinada resposta. Exemplo, quantidade de saliva produzida. 2 gotas, 3 gotas, 2 ml, 4 ml. Latência da resposta. Tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Exemplo, a salivação inicia-se após o intervalo de 1,5 segundos depois da comida ter sido colocada na boca. Duração da resposta. Tempo decorrido desde o início da emissão da resposta até sua cessação. Exemplo, a salivação continua a ocorrer por um intervalo de 30 segundos. Limiar do reflexo. Intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. Exemplo, a salivação só começa a ocorrer quando a quantidade de comida na boca for maior ou igual a 5 gramas. Habituação. Diminuição da magnitude da resposta em função de eliciações sucessivas. Um exemplo, caso ocorra uma diminuição na quantidade de salivação, mesmo com a manutenção da mesma quantidade de comida. Sensibilização. Aumento da magnitude da resposta em função de eliciações sucessivas da resposta. Exemplo, caso ocorra um aumento na quantidade de salivação, mesmo com a manutenção da mesma quantidade de comida. Os valores expressos neste quadro são hipotéticos. Agora, teremos algumas questões, nas quais irei ler e ao final passarei o gabarito. Questão número 1. De acordo com os conceitos de reflexo inato, estímulo e resposta, é correto apenas o que se afirma em: letra A. Um estímulo eliciará sempre a mesma resposta e com a mesma magnitude, independentemente de sua intensidade. Letra B. Um reflexo pode ser definido como uma reação voluntária do indivíduo a certos estímulos. Letra C. A relação entre estímulo e resposta, que caracteriza um reflexo inato, é exclusiva do repertório comportamental de animais irracionais, o que exclui o homem. Letra D. Estudar para tirar boas notas é um exemplo de reflexo inato. Letra E. Um reflexo expressa a relação entre estímulo e uma resposta, no qual dizemos que é uma resposta
é eliciada por um estímulo. Número 2. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento sobre as leis do reflexo, é correto apenas o que se afirma em: letra A. A lei da intensidade, magnitude, estabelece que existe uma intensidade mínima do estímulo para que ele inicie uma resposta. Letra B. A lei da latência estabelece que a intensidade do estímulo e magnitude da resposta são duas grandezas diretamente proporcionais. Letra C. A lei do limiar estabelece que intensidade do estímulo e magnitude da resposta são duas grandezas diretamente proporcionais. Letra D. A lei da intensidade e magnitude estabelece que a intensidade do estímulo e a magnitude da resposta são duas grandezas diretamente proporcionais. A lei da latência estabelece que existe uma intensidade mínima do estímulo para que ele inicie uma resposta. Número 3. Jorge estuda em uma faculdade que fica ao lado do aterro sanitário de sua cidade. No início das aulas, todos os dias, Jorge e seus colegas se incomodavam com um mau cheiro vindo do aterro. Com o passar do tempo, ao longo do dia, o cheiro deixava de incomodar os alunos e professores da faculdade, mas voltava a incomodar no dia seguinte. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, pode-se dizer, neste caso, que houve: letra A. Extinção da resposta. Letra B. Magnitude da resposta. Letra C. Intensidade da resposta. Letra D. Sensibilização da resposta. Letra E. Habituação da resposta. Número 4. Reflexos, estímulos e respostas apresentam várias propriedades diferentes. Uma dessas propriedades é a latência da resposta, e que pode ser definida como: A. A força com a qual uma resposta é emitida após a apresentação de um determinado estímulo eliciador. Letra B. O nome dado ao efeito de sucessivas eliciações de uma determinada resposta. C. Uma medida diretamente proporcional à intensidade do estímulo eliciador da resposta. Letra D. O tempo que decorre entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Letra E. A magnitude com qual uma resposta é emitida após a apresentação de um determinado estímulo eliciador. Número 5. Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações sobre os reflexos inatos. A. Em um comportamento reflexo inato, quanto maior for a intensidade de um estímulo, menor será a magnitude da resposta iniciada por ele. B. São relações entre organismos vivos e seus ambientes. C. Não tem relação com o estudo das emoções humanas. D. Na frase a seguir, o termo reflexo está sendo empregado de acordo com o referencial teórico da análise do comportamento. O reflexo da luz cegou seu olho por alguns instantes. E. Na frase a seguir, o termo reflexo está sendo empregado de acordo com o referencial teórico da análise do comportamento. Reflexo é uma relação entre um organismo e seu ambiente. Respostas do gabarito. Número 1 é a E. 2, T. 3, E. 4, D e 5 segue na ordem: falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado nosso livro, Princípios Básicos de Análise de Comportamento. Fique ligado lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Na Onda do Campus, o Facebook, o Spotify principalmente, né? Que tem as nossas visualizações. Valeu, pessoal. Até a próxima.